chegar à mediunidade. Como é que é a mediunidade? Se vocês concordarem, eu começo agora. Então, primeira coisa, uma vez, posso apagar aqui, né? Então, primeira coisa é o seguinte: existia uma angústia entre os físicos que era unificar dois universos matemáticos importantes. Um da chamada mecânica quântica. A mecânica quântica, ela lida com um universo infinitamente pequeno. As partículas subatômicas, o universo infinitamente pequeno. Então é toda a matemática que descreve essas questões. E a teoria geral da relatividade, de Albert Einstein. Que lida com o infinitamente grande. Ou seja, a matemática que descreve as galáxias, o universo, infinitamente grande. O que angustiava os físicos é que, sabidamente, o universo teve a origem no mesmo ponto. Então, deveria haver uma coincidência dos cálculos matemáticos da mecânica quântica com a teoria geral da relatividade. Deveria haver, porque se veio do mesmo ponto, numa mesma origem, então esses dois universos a matemática devia cruzar uma coisa com a outra. Então aí foi que surgiu a chamada teoria das supercordas. Com a teoria das supercordas foi possível desenvolver uma matemática que unifique esses dois universos. O que é isso daí? Vamos explicar de forma simples, não é? Você sabe que o átomo, que é o constituinte fundamental da matéria, ele é formado pelo quê? Que elementos que formam o átomo? Que partículas? E qual vai para o vestibular? Próton, elétrons, nêutrons. Bom, então se presumiu o seguinte: se presumiu que cada uma dessas partículas seria uma corda de energia, um filamento de energia, como um raio, tá? Como um raio submicroscópico. E aí, vamos assim, ganhando na pedagogia, perdendo um pouco do rigor científico, só para a gente entender, mas conceitualmente é a questão. Vamos supor, o elétron é um raio com uma vibração na ponta. O próton é um raio com uma vibração em outra ponta. E o nêutron é um raio com uma vibração no meio. Pronto. Os três são um raio, uma corda, não é? Só muda a vibração numa extremidade ou noutra. Então, com esse conceito, as três partículas passaram a ter o mesmo padrão. Vamos supor que você vai chamar esse raio de X. Só para fazer uma equação matemática. X, o raio é X. Aqui, o elétron, vamos colocar aqui, vamos inverter para ficar assim mais didático. O elétron, vamos colocar X menos 1, que está com a vibração lá na ponta. O próton, X mais 1. E o nêutron, X. Não deu para traduzir com uma equação igual, não é? Os três, não é verdade? Bom, mas aí é o seguinte: o pessoal observou que o nosso universo, ele é como se fosse uma corredeira desses tapetes que colocam no corredor, como é que chama? Passadeira. O nosso universo é como se fosse uma passadeira. Dá para enxergar aí as coisas que eu estou escrevendo?
Então, você tem aqui o planetinha Terra, você tem o Sol, e você tem as galáxias, as estrelas, como se fosse numa passadeira. Mas, essa passadeira, que é a nossa dimensão, ela é curva. Curva. Por quê? Porque se você for fazer a triangulação de 3 estrelas do espaço, você sabe que um triângulo, a soma dos ângulos internos do triângulo, quanto é que dá? Para quem é do vestibular. Quanto é que dá? 180 graus. Certo? É a soma dos ângulos internos do triângulo. Mas, se você fizer a triangulação de 3 estrelas, vai dar uma soma interna maior que 180 graus. Isso só é possível se essas estrelas estiverem sobre uma superfície curva, como se você desenhasse um triângulo numa bola. Então o pessoal deduziu que a nossa dimensão, que essa passadeira onde nós estamos assentados, é curva. E aí acontece um fenômeno importante. Alguém tem uma folha de papel para me emprestar? Para eu explicar. Ótimo. Isso é essa. Não precisa. Obrigado. Ó, olhando aqui essa superfície, quantas dimensões ela tem? 2. Mas se ela for curva, quantas dimensões agora tem? Agora virou um cilindro, tem 3. Toda vez que você tem uma dimensão e essa dimensão se curva, ela se curva para uma dimensão superior. Está claro? Então, se a nossa dimensão é composta, é tridimensional, é 3D, se ela se curva para onde? Para a 4ª dimensão. Então você tem aqui a nossa dimensão, aí a 4ª dimensão. E aí a 4ª dimensão foi chamada de espaço-tempo. Então o que acontece? Se descobriu também que essa dimensão, por coisas complicadas que não dá para explicar aqui, que essa dimensão também é curva. Se a 4ª dimensão é curva, ela curva para onde? Para aqui. Bom, o que se descobriu é o seguinte: quando você trabalha a teoria das supercordas, unificando a matemática do infinitamente pequeno com o infinitamente grande, surge 11 dimensões do espaço. Quer dizer, só é possível unificar a mecânica quântica com a teoria geral da relatividade se nós concebermos que o espaço tem pelo menos 11 dimensões. Está claro? Né? Agora veja bem, o universo também não é uma corda? Não é uma corda? Só que é uma corda gigante, não é? Mas se é uma corda também não é X? Só que é um X gigante. Então o universo seria X elevado à enésima potência. Não é? Você não conseguiu fazer a mesma matemática para as partículas infinitamente pequenas? A mesma matemática para o universo infinitamente grande? Não deu para fazer a mesma matemática? Então essa é a teoria das supercordas. Só que quando você deduz na matemática, na álgebra linear, essas coisas todas, você precisa admitir que existem 11 dimensões no espaço, pelo menos. Bom, o que aconteceu? Com o tempo da teoria, isso passou para a prática. Porque começou a se observar que essas dimensões de fato existem. E que existe matéria na outra dimensão. O que acontece? A matéria que existe em outra dimensão é chamada, você sabe como? Como é que é chamada?
Matéria escura. Por que é chamada matéria escura? De fato, ela não deve ser escura. Mas é que para nós enxergarmos a matéria na outra dimensão, nós precisamos da luz. Então você está aqui no planetinha Terra, você acende uma luz, a luz vai ter que percorrer toda essa dimensão até o final, fazer a curva para entrar na outra. Quanto tempo você acha que demora para isso acontecer? Nossa, milhões de anos. Que a luz ela vai caminhando, ela tem uma velocidade limitada. Então, a gente não consegue enxergar. Então, por isso que aparece como matéria escura. Mas como é que se sabe que existe a matéria? Porque, do ponto de vista gravitacional, a matéria que está presente nas outras dimensões, ela exerce uma força gravitacional, ou seja, peso sobre a nossa dimensão. E provoca um afastamento particular das estrelas. É como você mergulhar numa piscina de bolinha. O que acontece quando você mergulha numa piscina de bolinha? O que acontece com as bolinhas? Elas espalham. Então as estrelas estão espalhadas de um jeito como se tivesse uma força que viesse de cima e caísse sobre. Não sei se ficou claro a ideia. Então, com isso é possível se calcular quanto de matéria existe nas outras dimensões. E existe. No nosso universo holográfico, né? Nesse universo holográfico, esse universo de muitas dimensões, 99% da matéria está presente nas outras dimensões. Então, quando vocês forem assistir, por exemplo, o filme Nosso Lar, que vocês observarem que existem construções, que existe natureza, que é constituído de matéria. Essa matéria lá do Nosso Lar, que matéria que é? A chamada matéria escura, que não é escura, mas é esse tipo de matéria.